Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Assaltos em série. Bandidos foram roubar um carro, aproveitaram e também roubaram um pedestre. Homem manda matar sócio de marido para ficar com empresa. Preso o terceiro suspeito de matar dono de padaria que reagiu a assalto no interior do estado. O Rio Grande do Sul está diminuindo. Nascem menos gaúchos e o número de pessoas que saem do estado é muito maior das que vêm morar aqui. No futebol, Débora de Oliveira fala sobre a permanência de Tardelli, a possibilidade de venda de Cebolinha e a decisão de Colorada de jogar com reservas do Brasileirão. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Foi preso fora do estado um homem acusado de tentar matar um empresário em Porto Alegre. O que parecia ser mais uma tentativa de assalto, na verdade, era algo muito pior. Acompanhe. O executor do crime foi preso no Paraná neste fim de semana. Já em solo gaúcho, ele alegou o arrependimento. A primeira vez que tentei cometer uma coisa dessa não deu certo, me arrependi profundamente. A polícia chegou até Vinícius Soares de Souza, de 26 anos, a partir de câmeras de segurança que registraram o criminoso tentando sacar dinheiro com o cartão da vítima, no mesmo dia do crime, em abril. Inicialmente, os investigadores acreditavam se tratar de uma tentativa de latrocínio, já que o bandido levou o celular, carteira e documentos. Quando nós chegamos na vila onde ele mora, começamos a receber informações que a história não era bem essa, que ele tinha sido contratado para matar esse rapaz. A reviravolta se deu quando os investigadores descobriram o mandante do crime. Leandro Aparecido Caldas é casado com o sócio da vítima em uma agência de turismo e pagou R$ 2.500 para Vinícius matá-lo. O contratante vive com um sócio da empresa e esse sócio está muito mal de saúde. Então, qual é a ideia do executor? Matar o outro sócio. O companheiro dele iria morrer também, de doença, e aí ele assumiria o controle da empresa. Leandro foi quem orientou o executor a forjar o roubo. A vítima passou por 6 cirurgias e sobreviveu. A revelação chocou a família do empresário, que já desconfiava do suposto assalto. Não há palavras. Há 2 semanas atrás, nós batizamos o nosso bebê. Ele estava junto. Na hora, vocês acreditaram de fato que era um assalto? Nunca. Ele também foi preso preventivamente. Os investigadores e a família da vítima acreditam que o marido do suspeito e sócio não tem envolvimento no crime. A polícia também encontrou o celular da vítima com um homem que agora vai responder por receptação. Além disso, o delegado investiga um pai de santo suspeito de ajudar o mandante do crime e levar o assassino para o Paraná. Quem me levou para o Paraná foi o pai de santo dele. Leandro Caldas me mantinha lá por todo esse tempo. Me propôs a me manter o tempo que eu tivesse que ficar lá foragido. Que horror, né? Que horror, que história macabra, horrorosa. As pessoas dizem uma coisa na frente das outras, dizem que amam, né? E acabam cometendo todas essas atrocidades contra as outras pessoas. Onde a gente vai parar com tanta violência entre pessoas que dizem, muitas vezes mentindo nesse caso, que amam as outras, né? Meu Deus do céu. Bom, Lu, vamos conversar. E morreu em circunstância ainda a ser esclarecida um jovem intercambista da Universidade Federal que estava na China fazendo o seu intercâmbio. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, o Leonardo da Rosa, ele estava há cerca de 2 anos fazendo um intercâmbio em Pequim. De acordo com colegas, o acadêmico estava na cidade de Chongqing, a passeio com um amigo, quando saiu para um encontro e depois desapareceu.
Foi então que ele foi encontrado morto em seguida. O governo chinês disse que o jovem cometeu suicídio, mas o Itamaraty aguarda agora detalhes do que realmente aconteceu com o universitário. A URGS disse que vai prestar o apoio necessário à família e a gente segue acompanhando, né, Felipe? E eu espero que a Universidade Federal e o Itamaraty sejam muito ciosos desse caso, porque muita gente elogia a China na economia, mas a China é uma ditadura e ditaduras não gostam de repassar informações a respeito de estrangeiros mortos, né, em sua área, em seu território. Então eu espero que seja devidamente esclarecido a morte desse jovem gaúcho que estava lá fazendo um intercâmbio, né? O governo dizendo que ele se suicidou, mas aí tem muita informação ainda para ser investigada nesse caso. E a China não é fácil de realizar investigações lá, não. A gente espera que eles cheguem, né, a um esclarecimento. Exatamente. Até por causa da família, amigos, familiares, todos querem saber exatamente o que aconteceu. Você imagina a dor da família, o jovem Nossa. fazendo intercâmbio na China e aí recebe uma informação como essa, né, que vindo do outro bomba, lado né? do planeta. É demais. Bom, na pequena cidade de Veracruz, com pouco mais de 20 mil habitantes, um homem morreu depois de reagir a um assalto na padaria. Ele era o dono do comércio, Lu. Pois é, Felipe, que história triste, né? O empresário Everton Luiz Chu, de 44 anos, ele estava trabalhando na própria padaria quando foi surpreendido pelos bandidos. Esse crime aconteceu no sábado, de tarde. Um homem com capacete anunciou o assalto e aí saiu a pé, levando cerca de R$1.000 do caixa. O Everton pegou um carro e perseguiu o assaltante. Ele foi baleado quando tentou abordar o bandido na rua. E aí, infelizmente, o empresário morreu e deixou, então, 2 filhas. A polícia prendeu 2 suspeitos. Um deles sabia que era dia de pagamento, ou seja, tinha informação privilegiada de quanto teria de dinheiro no caixa. E aí teria planejado, então, o crime. O outro suspeito era o motorista do carro, que também foi usado no assalto. E agora uma informação, Felipe, um terceiro homem que também participou da ação se apresentou agora à tarde na delegacia de Veracruz. Olha, não, essa é aquela coisa que a gente vai cansar de repetir. E eu, pela experiência própria, digo o seguinte, a tendência da gente é reagir. Né? É o instinto, né? É o instinto da pessoa, mas, gente, tem que controlar o instinto, tem que segurar. Não dá para sair você perseguindo, você cidadão, perseguindo um bandido ou 2 ou 3 bandidos nesse caso aí. Esse é o trabalho da Brigada Militar, da Polícia Civil, das nossas forças de segurança. Né? Não reaja, por mais instintivo que seja, né? Nós estamos sempre, né, em desvantagem em relação à bandidagem. Com certeza, acabou deixando ali esposa, 2 filhas, infelizmente. Não, e a gente vê as fotos ali, né? Uma família linda, né? Sujeito linda. De cara boa, né? Você Pois vê ali. Mas é aquele instinto, né? O cara boa. saiu correndo, ele pensou, vou pegar o carro, vou atrás, vou recuperar. É o dia do pagamento, né? O dinheiro que eu preciso para pagar os funcionários. Muito triste. Lu, tem mais uma dessas situações aí que a bandidagem não tem muito planejamento, não. Foram roubar um carro, aí passou um pedestre, roubaram também o pedestre. Como é que foi isso aí? Pois é, né? Eles estão sempre ali à espreita, né? Sempre à espera ali da ocasião. Isso aconteceu ontem, 12h36. Olha só a cena, né? Na rua Tarsila Moraes Dutra, lá no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Como a gente vai ver agora daqui a pouco de novo, os bandidos aproveitaram ali que o motorista reduziu a velocidade, abordaram, armados pediram para o motorista e uma criança descer do carro, levaram o veículo e esse carro foi localizado durante a noite em Alvorada, mas os bandidos ainda não foram encontrados. E Felipe, na verdade você estava falando ali da história do pedestre, depois eu mostro, porque tem mais outro caso também na Zona Norte. Exatamente. É muita ação da bandidagem lá na Zona Norte que até a gente se confunde, né? Exatamente. Tá aí essa imagem, a gente vai explicar em instantes. Então é o seguinte, daqui a pouco nós vamos mostrar mais detalhes desse flagrante de assalto que aconteceu na Zona Norte de Porto Alegre. Foram levar um carro, já assaltaram pedestre. Em instantes a história completa. É tanto roubo que eu acabei me confundindo aqui, chamando até o roubo errado. Você sabia que o estado do Rio Grande do Sul perdeu mais de 6% da população por conta da migração? Ou seja, muitos de nós gaúchos estamos deixando o Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades de vida. Mas o número de pessoas de outros lugares que vêm morar aqui
é menor dos que estão saindo. Olha só, rapaz, confere tudo na reportagem da Luciane Coman. As férias em Santa Maria amenizam a saudade da família e do cachorro. Desde fevereiro, Andressa mora em Florianópolis, onde estuda hotelaria e trabalha na área. Eles estão sempre procurando mão de obra, tanto fixo quanto free. Recebe bastante turista, tem bastante hotel, hostel, pousada. Tem essa parte também de gastronomia bastante, eu acho que tem bastante opção de emprego. De acordo com o último censo, mais de 280 mil gaúchos fizeram como a Andressa e se mudaram para Santa Catarina. Um estudo elaborado pelo governo do estado mostra que, em meio à redução de nascimentos e ao envelhecimento da população, o Rio Grande do Sul tem uma das piores taxas migratórias do Brasil, ficando atrás apenas do Nordeste. Muita gente abandona a terra natal. O Rio Grande do Sul enfrenta ainda um grande problema. Além de perder habitantes, recebe poucos moradores de outras regiões. Mas alguns se arriscam, como o Thiago, que é lutador de MMA e trocou o calor da Bahia pelo frio dos Pampas. O atleta chegou a Porto Alegre no fim de 2017 para lutar em uma equipe. Desde lá, já ganhou vários títulos, passou a dar aula de jiu-jitsu e casou com uma gaúcha. Segundo o estudo da Secretaria de Planejamento, o Rio Grande do Sul tem dificuldades em atrair e acolher trabalhadores de outros estados e até de fora do país. Ao contrário do que as pessoas pensam, o imigrante ele não vem para roubar emprego, ele vem sim para contribuir para a economia e gerar emprego. E isso aí daria uma ajuda muito grande para o estado, tendo em vista a perspectiva de que a partir de agora nós não teremos mais um aumento da população em idade potencialmente ativa. Eu tenho até uma facilidade por ser baiano, ser risonho, brincalhão, eu até tenho uma facilidade, mas vocês são bem bairristas aqui, não acham que vir de fora não está agregando nada e está tomando o lugar de vocês, mas não é não, a gente só quer crescer junto. Então vamos lá. Estão nascendo menos gaúchos. As nossas famílias são menores que as famílias de tempos atrás. Estamos saindo mais em busca de novas oportunidades. Sabe por quê? Porque o Rio Grande do Sul não está diminuindo só em população. O Rio Grande do Sul está diminuindo a economia do Rio Grande do Sul com um estado pesado, que nós somos culpados. Isso é nós, todos nós somos culpados, porque nós deixamos eles, os nossos políticos, fazer esse estado pesado. Estado pesado, menos investimento, menos dinheiro circulando, mais gente indo embora atrás desse dinheiro. E aí ainda tem essa questão aí que foi bem dita pelo nosso baiano, né? Nós somos bairristas e muitas vezes maltratamos quem vem de fora. Por tudo isso, o Rio Grande do Sul está diminuindo, infelizmente, e a gente tem que mudar isso, viu? Rapidamente, na economia e também na demografia. A hora da previsão do tempo que vem por aí. Maravilhosa reportagem, viu, Lu? Parabéns. E amanhã, viu, no SBT Rio Grande tem a versão ainda completa com mais entrevistas, mais dados legais aí para o pessoal que está nos assistindo. Bacana. Bom, Felipe, vamos falar então da previsão do tempo. O frio voltou com força, né? Já tivemos temperatura negativa. Em Pinheiro Machado, no sul, fez 4,6 graus abaixo de zero. Amanhã, previsão de frio no início do dia. Menores marcas devem ser Campanha, no sul, no oeste, com risco de geada. Na Serra e no Planalto, amanhecer também vai ser gelado, mas na quarta a temperatura baixa ainda mais. À tarde, as máximas ficam ali ao redor de 15 graus. Aqui em Porto Alegre, a terça vai ser de sol, mínima de 5 graus. À tarde pode chegar a 16. Na quarta, fica mais frio no amanhecer, mínima de 4, mas a temperatura sobe mais ao longo do dia. Na quinta e na sexta, risco de cerração forte. E no fim de semana, volta a esquentar. A hora dela, Débora de Oliveira, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. O Grêmio já está na boa terra, já está em Salvador para encarar a Copa do Brasil. E com reforços, viu? Digo reforços no plural, porque o Everton Cebolinha no sábado chegou a dar uma entrevista dizendo que talvez fosse negociado antes da quarta-feira e não estaria à disposição contra o Bahia. Por enquanto não foi e seguiu junto com a delegação. Assim como o Diego Tardelli, que não jogou no final de semana, segundo a direção, que acabou escancarando, né, problemas particulares do jogador. Diz que a porta da rua é serventia da casa. O diretor jurídico do Grêmio, o Romildo Bolza Júnior, disse que deu um ultimato para o jogador, ou ele queria ficar no Grêmio, ou ele poderia ir embora. Agiu certo a diretoria, né? Botou o Tardelli na obrigação de entrar em campo agora e arrebentar. E o Renato
colocou a responsabilidade também na direção, que já não era mais um problema dele enquanto técnico. Por quê? Porque fisicamente o Tardelli está bem, os exames médicos que ele reclama de dores musculares apontam que não existe nenhum problema muscular. A questão realmente é a cabeça do jogador, que talvez não esteja feliz aqui, que não tenha gostado de ter levado uma bronca do treinador. Quantas broncas a gente leva do chefe, hein? Danilo vive nos dando bronca, gente. E aí, né? Se a gente vai reclamar de ter levado uma bronca e não quer mais trabalhar, assim não dá, né? E o Grêmio, então, tá dando esse voto de confiança pro jogador que tá viajando, que está acompanhando a delegação lá em Salvador para ficar à disposição para esse jogo contra o Bahia. Porém, no Campeonato Brasileiro tá dando esse migué, né? Porque são 6 jogos já, se ele jogar o 7º, ele não pode se transferir para qualquer outro clube aqui do Brasil. Atlético e Flamengo estão interessados. Exatamente. Mas a gente espera que realmente seja algum problema que possa ser trabalhado, né? Porque todos nós, seres humanos, às vezes passamos por algumas dificuldades. O Grêmio encara o Bahia lá, o Inter recebe o Palmeiras aqui. E aí? Com o time titular, eu espero, né, Felipe? Eu também, né? Porque no fim de semana frustrou o torcedor o Inter ir a campo com o time reserva lá contra o Atlético Responsabilidade da direção. O pessoal tá falando mal do Odair, mas nesse caso aí quem manda é a direção. E eles continuam com a convicção de que foi a estratégia correta, que isso faz parte do planejamento. Eles argumentam que existem esses jogos da Copa do Brasil, que geram desgaste, Grenal no Campeonato Brasileiro, que gera desgaste, fora a Libertadores, que é logo ali, são 7 jogos nesse mês de julho, né? Mas eles tiveram um mês de férias, né, Felipe? Aí acabaram derrotados por um guri de 20 anos, um gol no apagar das luzes. A gente espera que essa semana tudo seja diferente e que os dois classifiquem na quarta-feira. Até porque essa é uma semana de Grenal. Depois de quarta-feira, tudo é Grenal. Sábado, 7 da noite, no Beira-Rio. E não me venham com migué de reservas no Grenal. Exatamente. Tá? Tu volta amanhã? Volto, quando vocês quiserem. Sempre para a Rede H Farma de Farmácias, que cuida com o coração. A Débora volta amanhã depois do Marcelo Chemali e a gente volta daqui a pouco com as informações sobre este assalto que aconteceu aqui em Porto Alegre. Em poucos segundos, os bandidos roubaram um pedestre e um motorista. E ainda vamos falar sobre os homens que foram soltos na semana passada, traficantes. Eles foram flagrados com mais de 4 toneladas de drogas. A justiça mandou soltar, depois mandou prender. Você aí de casa acha que eles estão presos ou soltos? Em instantes a gente revela. Na sexta-feira, nós mostramos aqui no Segunda Edição a decisão polêmica de uma juíza que mandou soltar 6 traficantes presos pela Brigada Militar com mais de 4 toneladas de maconha. O Ministério Público recorreu e uma outra juíza determinou a prisão preventiva deles. Mas aí os traficantes já tinham foragido e até agora não foram presos de novo, apesar de todas as buscas feitas pela Brigada Militar. Recebi uma nota da AJURES, a Associação de Juízes do Estado, reforçando que a decisão tomada pela juíza é normal no sistema judicial brasileiro, segundo a Associação dos Juízes, porque magistrados possuem diferentes compreensões sobre o mesmo tipo de crime. Reforça ainda a nota da AJURES que, neste caso, se indica a necessidade de uma melhor regulação da audiência de custódia, pois há uma sobrecarga de trabalho aos magistrados plantonistas e há uma ausência de lei, aumentando as situações em que juízes da mesma hierarquia decidem sobre o mesmo caso. A Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar também nos enviou uma nota, nesse caso, repudiando a decisão tomada pela juíza de liberar traficantes presos pela Brigada Militar. As 2 notas estão publicadas na íntegra nos sites das devidas associações e também no meu site e minhas redes sociais. Quero dizer que eu gostei das 2 notas, mas especificamente sobre a nota da AJURES. Ela não esclarece um ponto-chave na minha curiosidade jornalística. E eu conversei muito com juízes, ex-juízes, desembargadores gaúchos desde a última sexta-feira. Em tese, para a AJURES, é possível o juiz, ao não homologar o flagrante, decretar a preventiva se entender presentes os requisitos legais? Sim ou não?
respeitando sempre a possível disparidade em tese. Lembra que eu falei que tinha mais ataques no Rubem Berta? Pois teve outro assalto lá com roubo de carro e até de pedestres. Como foi essa ação simultânea, Lu? Pois é, a gente vê ali que eles desceram num carro cinza, né? E aí cada um vai para um carro diferente, depois eles invertem ali a posição, né? Tem uma pessoa passando na rua, um outro automóvel parado na calçada, aí o de branco pega a bolsa da vítima que estava ali na rua, o outro vai para o outro carro, obriga a descer, enfim, é uma confusão, eles aproveitam para fazer ali um assalto, praticamente um arrastão aí nessa rua do bairro Rubem Berta. Mas a dupla e uma mulher foram presos pela Brigada Militar quando circulavam com outro carro roubado. Felipe. Parabéns à Brigada Militar. Eu espero que nenhum juiz solte a dupla, né? Pois é. Obrigado aí, Lu. Até amanhã. Obrigado a você. Fique com o SBT Brasil. Tchau.